Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao projeto Você, Assessor de Comunicação 7 Estrelas. Comigo, professora mestre em comunicação, jornalista, economista, Núbia Simão. Professora de assessoria de comunicação e marketing da PUC Goiás, a maior e mais velha universidade do Centro-Oeste brasileiro. Bom, pessoal, sejam bem-vindos. É o seguinte, hoje nós vamos conversar sobre... Eu quero falar com vocês hoje sobre o surgimento da assessoria de comunicação. Uma coisa muito importante que eu sempre penso é que se o profissional ele não souber raciocinar, se ele não conhecer a história da área que ele trabalha, é muito difícil ele render. Ou seja, para você trabalhar numa determinada área, você tem que entender todos os subtextos, aquilo que acompanha a área. E como economista e até como jornalista, eu sempre tive muito interesse nas áreas de sociologia, macroeconomia, filosofia. Então, eu vim aqui hoje para a gente discutir como a assessoria de comunicação chegou a ser importante. O que aconteceu para a assessoria de comunicação se tornar, então, uma grande área das organizações que pretendem, dos negócios que pretendem crescer. Então, atenção, empreendedor. Eu sei que tem muito empreendedor acompanhando. Se você é empreendedor e quer melhorar o seu negócio, a sua saída é a comunicação. Uma comunicação estratégica, uma comunicação bem pensada e uma comunicação que de fato atenda às suas necessidades, à especificidade do seu negócio. Se você não viu o primeiro vídeo das 7 estrelas do assessorado, você precisa muito ver esse vídeo, porque esse vídeo vai te ajudar a entender e a entender muito bem como você, assessor de comunicação 7 estrelas, pode ajudar o seu assessorado. Mas voltando à parte histórica, filosófica, econômica dos processos, nós temos que entender em que contexto surgiu a assessoria de imprensa. Para isso, nós vamos ter que voltar. Todo mundo vai lembrar de um case que fez muito sucesso, que é de um relações públicas chamado Ivy Lee. O Ivy Lee, gente, ele criou a assessoria de imprensa no mundo, né? Ele pegou um case de uma crise, do Rockefeller, ele transformou a imagem do Rockefeller, tá? Ele transformou a imagem do Rockefeller. Rockefeller era conhecido nos Estados Unidos por ser uma pessoa muito focada em lucro. E aí, o Ivy Lee transforma a história do Rockefeller. O Ivy Lee transforma completamente a história do Rockefeller, mostrando para as pessoas, através da criação de um instituto, como o Rockefeller também era um bom cidadão. Tá? Esse é o primeiro grande case de assessoria de imprensa no mundo. Mas a gente sempre tem que lembrar que a assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, serve para elevar o seu cliente. E aí, como que foi o case, Núbia? Volta lá na história do Ivy Lee pra gente e conta pra gente como que foi o case como era essa parada aí que chegou a você entender hoje, como você dá uma visão 7 estrelas, Então eu vou dar minha visão 7 estrelas do processo de assessoria do Ivy Lee. O Ivy Lee, então, era um homem além do seu tempo. Porque as grandes teorias de assessoria de comunicação surgem muito depois. E aí elas vêm explicar, depois de muito tempo, que nós, assessores de comunicação, trabalhamos não só com a imagem do cliente. Núbia, mas o que é imagem? Imagem é a percepção que os públicos têm do negócio do seu assessorado ou do seu assessorado, caso ele seja um profissional liberal. Vamos supor que ele seja um médico, um dentista. Essa é a imagem. A imagem é o conjunto de todas as percepções que os públicos que se relacionam com o seu assessorado têm sobre ele.
Esses públicos são público interno, funcionários, colaboradores, fornecedores, aquelas pessoas que fornecem elementos para que o seu assessorado possa continuar com o negócio dele. Os clientes, né, os consumidores do produto do seu cliente, o público-alvo desse cliente. Então, e a sociedade como um todo. Então, essa percepção, essa imagem, ela é moldada a partir de quê? Meu Deus, o que molda a imagem de alguém? Pensa aí numa pessoa que você conhece. O que molda a minha imagem, né? Pra quem não me conhece. O que molda a minha imagem? Bom, basicamente, o que eu faço sábado? Sábado de manhã, o que eu faço? Né? Pra quem não me conhece, mas pra quem me conhece já sabe, já vê lá nos meus stories do Instagram. Pra quem tá aqui no YouTube, não me segue no Instagram, @nubiasimão. Você pode ver conteúdos do IGTV, todos os dias tem conteúdo novo. E eu tô lá também conversando e mostrando minha rotina pra vocês. Mas vamos lá, pessoal, o que molda, né? O que molda a minha vida? Bom, aos sábados de manhã eu sou voluntária. Eu trabalho num programa, né? Eu trabalho em ajuda, eu dou aulas voluntariamente todos os sábados de manhã há mais de 10 anos, tá? Além disso, eu tenho uma preocupação social, eu coordeno o Programa de Direitos Humanos da PUC. Ou seja, eu me comporto, eu trabalho num programa que chama-se Todas as Coisas, com Suzete Amâncio e Darmélia Barbosa. Esse programa a gente discute temas recentes agora, a gente discute o tráfico humano, desemprego, relação entre pais e filhos. Então eu tenho uma grande preocupação com a sociedade, eu trabalho em uma TV pública, eu tenho uma grande preocupação em dar um retorno para a sociedade, eu sou professora, tá? Eu tenho essa preocupação com o outro. Esse comportamento meu de dia a dia vai moldando muito a minha imagem. As pessoas sabem, a Núbia se importa com as outras pessoas. Elas me procuram naturalmente. Elas me procuram pedindo ajuda e eu, em geral, ajudo. Se eu ainda não te ajudei ou se eu te ajudei, não esquece de curtir e comentar esse vídeo aqui, deixar sua experiência positiva ou negativa comigo, que isso é muito importante para o crescimento do canal, desse vídeo e do nosso envolvimento aqui. Mas a percepção sobre uma marca ou sobre alguém nasce de quê, gente? O que gera uma percepção? A percepção, ela é gerada pelo comportamento. Então, como essa organização, esse negócio se relaciona politicamente, socialmente, como essa organização trata os seus colaboradores, os seus funcionários, os seus fornecedores, como essa organização se relaciona com os problemas que tem com as pessoas que consumiram os seus produtos, né? Hoje a gente tem uma plataforma Reclame Aqui. Como é que seu cliente, né, seu assessorado, se posiciona nos casos de crise? Ele responde ou ele prefere não responder? Tudo isso vai consolidando uma imagem. Mas o que consolida imagem? Comportamento. É comportamento que vai consolidar a imagem. Então não adianta eu assessorar alguém focado em quê, gente? Eu fazer uma assessoria de comunicação focada apenas em tentar trabalhar uma imagem do cliente. É válido trabalhar a imagem? Mas eu tenho que entender que essa imagem provém de uma identidade, de um comportamento. E isso é muito importante, isso é muito salutar. O comportamento vai determinar as pessoas. Vocês já viram assim, ó, do ditado popular. Vamos lá. Eu não escuto o que as pessoas falam, eu escuto o que as pessoas fazem. O que é isso, gente? É como eu construo a imagem das pessoas. A imagem das pessoas não é o que elas falam, mas é o que elas fazem. E aí, da mesma forma, são os negócios, as organizações. Então, você, assessor de comunicação 7 estrelas, precisa ter uma preocupação diferente. O seu assessorado, você precisa entender quais são os principais comportamentos do seu assessorado em relação à sociedade, em relação à cultura, em relação à política, em relação à economia, em relação ao trato com seu próprio negócio, para você poder assessorar e realmente tratar a imagem
imagem desse cliente. Isso foi o que Ivy Lee fez. O Ivy Lee, por meio dessa fundação Rockefeller, consegue fazer uma mudança da assessoria de comunicação. Ele conseguiu fazer uma mudança por meio da assessoria de imprensa do Rockefeller, da imagem do Rockefeller. Esse é o grande case de assessoria de imprensa. Como esse, 2019, o que a gente está passando no mundo inteiro e no Brasil? Crise econômica. Talvez, e aí eu já falei isso pro meu marido esses dias, e ele até ficou rindo de mim, porque depois ele viu um grande economista da FGV. Esse economista falou o quê? A mesma coisa que eu estou dizendo. Nós estamos enfrentando o maior perigo de período de crise econômica. Essa é a crise econômica mais séria que o Brasil enfrenta, 2019. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas eu estou falando de agosto de 2019. E aí, aqui, nós estamos na maior crise econômica. Da concorrência, ou seja, quando tem uma crise econômica, gente, o que acontece? Eu sou economista, eu posso explicar. Ficam muitos produtos no mercado, ou seja, a oferta que já existia continua. E o que acontece com a demanda, ou seja, a vontade de comprar, até porque as pessoas não têm dinheiro, cai. Então eu tenho os produtos que eu tinha antes da crise econômica e o que eu tenho? Eu tenho uma queda de quê? De consumo, uma queda de demanda. Eu tenho uma queda de desejo pelo meu consumo. E o que eu preciso fazer no momento de crise econômica? Eu preciso trabalhar a comunicação para que essas pessoas que não estão, ou seja, que estão tendo que distribuir a recessão orçamentária delas, quanto elas ganham, elas estão tendo que distribuir. O quanto elas ganham, elas estão tendo que distribuir. O quanto elas ganham de uma forma diferenciada para que elas enxerguem o negócio do meu cliente, que ele se diferencie, se destaque dos demais negócios, e aí essa pessoa que tá numa restrição, ela tenha como prioridade consumir esse produto. O que é a única coisa que pode diferenciar estrategicamente o negócio de alguém? A comunicação. A comunicação é um elemento diferenciador, tá? A comunicação é o que faz você lembrar das marcas, é o que faz você lembrar das personalidades. Então, por isso, momentos em 2019, no meio de uma crise econômica, o que eu tô falando pra você? Seja assessor de comunicação 7 estrelas e mude a sua jornada. Você tem a oportunidade. Por quê? Porque as pessoas têm produtos e elas têm pouca demanda, e o que faz isso diferenciar vai ser a comunicação, vai ser o seu trabalho de assessor de comunicação, e você precisa saber apresentar até esse tipo de problemática para o seu cliente. Porque quando você fala para o seu assessorado, contextualiza que nas crises econômicas isso acontece naturalmente, o problema não é o negócio dele, mas que você, com a comunicação, pode fazer ele diferenciar no mercado e voltar a ter os patamares e até vender mais do que ele vendia antes, você vai ser realmente um grande assessor de comunicação e vai entrar na história.